voltamos. É o programa Unicresce no Ar, edição 1256, ano 26. Nosso tema, Israel e a lealdade ao Senhor. O texto bíblico, livro de Esdras, capítulo 8, versículos 1, 17 a 23. Nós vamos proceder esta leitura porque é necessário, muito bom, ler a palavra de Deus, procurar aprender a palavra do Senhor. Meus amados, é um privilégio nosso, seu e meu. Nós temos este privilégio de aprender com o Senhor, o privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de bendizer o Senhor. É um grande privilégio. Então, a leitura, Esdras, capítulo 8, versículo 1, depois 17 a 23. Diz assim a palavra santa: Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Versículo 17. Eu os ajuntei perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também Joenribe, Eunatã, que eram entendidos. E os enviei comandado a Ido, chefe da Cassífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo, em Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, e com seus irmãos, os filhos deles, 20. E dos servidores do templo que Davi e os príncipes deram para o santuário, o ministério dos levitas, 220 servidores do templo, que foram todos mencionados por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós e para os nossos filhos e para os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos nós, os que o buscam, para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Bendito Deus, Pai querido, Pai que está nos mais altos céus. Obrigado pela leitura em tua santa palavra. Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores. Abençoa e guarda cada um, Senhor. Fala conosco, Pai, neste momento. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, eu acho profundo e glorioso o testemunho das Escrituras. O nosso tema é fundamentado na nossa iniciativa. O meu desejo, quando entrei no rádio, há 26 anos, era transmitir
através das ondas do rádio, as minhas lições. Fui incentivado por um homem que está lá em Belém do Pará, o irmão César Azevedo Pereira, e o meu amado irmão era meu aluno, muito dedicado. Ele tinha uma certa condição social e eu não tinha, e ele disse: irmão Freire, essas lições deveriam ser apresentadas era no rádio. Você tinha coragem não de fazer? E eu disse a ele: eu tinha não, eu tenho. Ele disse: eu vou me informar quanto é. E ele foi se informar quanto era, e ele já me chegou com um contrato e pagou isso por mais de 2 anos. Eu não sabia nem quanto ele pagava. Foram mais de 2 anos que ele pagou. E quando ele teve um problema que não ia poder continuar, ele me comunicou com antecedência e me incentivou a permanecer. E eu fui procurar ajudadores e encontrei esses ajudadores e já vai fazer. Nós estamos no ano 26 e o objetivo é trazer as lições, ensinar a respeito da lealdade a Deus, ensinar a respeito da grandeza da palavra, ensinar a respeito da grandeza do Evangelho, ensinar a respeito da salvação em Cristo, ensinar a respeito da nossa necessidade de parâmetro. E esta mensagem de hoje, este vídeo, esta apresentação, ela está bem voltada para isto, irmãos, porque ele fala, o texto fala da restauração de Israel após um cativeiro de 70 anos. Após 70 anos. Olha, irmãos, quando havia uma guerra, quando há uma guerra, todo mundo sabe, nós vivemos em guerra o tempo todo. Se não tem guerra literal declarada no nosso país, mas tem, de alguma forma, alguma coisa aí contra nós. E pelas informações que nós temos, as nações em guerra, as nações perdem. Elas perdem a soberania, elas perdem a liberdade, elas perdem os seus líderes, elas perdem muito. Nos últimos 20 anos, nós vimos a destruição do Iraque, a destruição de vários países, a destruição do Afeganistão por causa de guerras, e nós temos guerras em todo que é lugar, e essas guerras elas são terríveis. E quando existe uma guerra, tomando como exemplo esses países do Oriente Médio, a Líbia, o Iraque e o Afeganistão, que não é no Oriente Médio, mas faz parte dos países do pan-arabismo, que é os países islâmicos, quando um país desse está em guerra, entra em guerra, eles perdem suas lideranças, todo mundo que está no poder é derrubado. E, na grande maioria, nunca mais volta. Aquelas tribos, aquelas famílias, aquele grupo do poder, ele é derrubado e ele é substituído e nunca mais volta. E essas guerras do Iraque, por exemplo, ainda não faz 30 anos. E o Iraque não é e não será mais o que foi. Não será mais. Não será mais o que foi. Vai ser dividido, vai continuar com essa maldade aí, essa inquietação terrível, porque eles não sabem o que é democracia, não sabem respeitar, portanto é isso aí. Mas o nosso vídeo, a questão não é política, é só para você se situar e saber. O que os romanos faziam era isto, o que os babilônios faziam era isto, eles tiravam, eles destruíam aquele reino e nunca mais se levantavam. Se houvesse uma restauração daquela nação, era com outro nome e geralmente com outras etnias. Agora, o que Deus prometeu na sua palavra aos descendentes de Abraão, mesmo em desobediência, as desobediências que levaram à invasão, à destruição, ao cativeiro, o que Deus prometeu foi cumprido. E o que nós lemos aqui é um testemunho desta fidelidade de Deus para com o seu povo que havia sido desleal.
E aqui nós aprendemos também a lealdade dessa nova liderança, porque está decidida a servir a Deus de acordo com a sua palavra. Então, a leitura que nós fizemos no primeiro versículo do capítulo 8 de Esdras, diz: estes são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Então, eles eram tão criteriosos que não podia subir ninguém nos que não tinham, por exemplo, como dizer quem tinha sido seu avô, bisavô, tetravô, os que não tinham como comprovar o seu parentesco, a sua relação com determinada tribo, com determinado clã, não podia fazer parte da restauração da nação. Então, aqui, ele coloca que estes são os chefes das casas, ou seja, aqueles que representavam as tribos e os seus clãs. Eles aqui descreve os nomes de todos esses chefes, todos aqueles homens que subiram e as quantidades de pessoas que estavam envolvidas na restauração. E estas pessoas, eles estavam juntos, eles tiveram que participar, eles tinham que participar daquela restauração, mas eles precisavam comprovar a sua origem, a sua ascendência. E no versículo 15, meus amados irmãos, que eu tinha informado errado, que era 17 a 23, na verdade é 15 a 23, no versículo 15 ele diz onde era o lugar de encontro. E os ajuntei perto do rio que vai a Ava. Eles tinham um rio navegável lá, este rio tinha uma espécie de acampamento de Israel na margem deste rio, e foi ali que foram reunidos os homens que estavam sendo alistados, cotados e contados para ir para a Palestina, para ir para Israel. E o versículo 15 diz: e os ajuntei perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Era a preparação para subir para Jerusalém, para Israel, era os preparativos finais para que não ficasse ninguém daquelas tribos, daquelas famílias que quisesse ir, só iam partir quando se certificasse. Não tem mais ninguém interessado em ir? Tem. Então, traga aqui, vamos conversar para saber qual é a ascendência dele. Aí entrava a genealogia. Quem era o teu pai? Quem era o teu avô? Quem era o teu bisavô? Quem era o tetravô? E ia assim até identificar esta liderança tribal com a tribo de Judá, ou de Levi, ou de Dan, qualquer que fosse a tribo. E eles ficaram ali. E o texto nos diz: então atentei, ou seja, o líder observando. Então procurei encontrar entre esses homens, eu atentei para o povo e para os sacerdotes e não achei nenhum dos filhos de Levi. Não tinha pessoas habilidosas, habilitadas ou autorizadas para o ensino espiritual, para a formação espiritual, para aconselhar o povo, orientar o povo. Então, ele diz: enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe. Elnatã, aparece 3 Elnatã nessa relação. Elnatã é um nome hebraico que representa presente de Deus, significa presente de Deus, dado de Deus, dom de Deus. E o Elnatã era muito comum. Só nesta pequena relação aparecem 3 indivíduos com o nome de Elnatã.
Elnatã, Natã, Zacarias, Mesulão, os chefes, como também Joinribe e Elnatã, que eram entendidos. Esses eram uma espécie de mestres do povo. E os enviei com mandado a Ido, chefe da Cassífia. Lá em Cassífia existia uma grande comunidade de judeus, muito bem estruturada, porque esses obedeceram também. Quando Deus anunciou que o cativeiro seria de 70 anos, Deus, através do seu profeta, disse: construa casa, se organize, desenvolva as atividades absolutamente normais de vocês, porque serão 70 anos, e eles desenvolveram as suas atividades. Quem era ourives, quem era construtor, o que eles fizeram, o que eles faziam em Israel, passaram a fazer no cativeiro. Deus foi com eles. E eles se deram muito bem. É tanto que muitos ficaram ali, não queriam ir com Neemias, com Esdras. Muitos não quiseram ir e ficaram ali como verdadeiro suporte para dar apoio financeiro aos que estavam na reconstrução. E ele diz no versículo 17: eu os enviei a Ido, chefe da Cassífia, ou em Cassífia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo em Cassífia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Ou seja, quem estava ali na Babilônia, muito bem instalado, e tinha a função de ensinar, e não queria ir, poderia propor a outros que tivessem a mesma linhagem, a mesma formação para ir. E eles ficaram esperando o resultado. Então, meus amados irmãos, aconteceu isto. Os irmãos foram lá, levaram a palavra da liderança e trouxeram para fazer parte da restauração. Eles trouxeram um homem entendido, um homem especial, uma espécie de doutor da lei, que ainda não tinha este título, mas já era um homem de boa formação. Ele era dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, ou Jacó, a saber, Serebias, com os seus irmãos, 18 homens. Ora, para quem não tinha nenhum mestre, não estava preparado, não tinha nenhum mestre. Agora eles têm 18 ministros para começar o ensino da palavra de Deus na nova condição de restauradores da nação. 18 homens, 18 pessoas preparadas, 18 pessoas com qualificação e com recomendação. Às vezes, meus amados irmãos, o sujeito é bem preparado, mas não presta, não tem recomendação. Às vezes é bem recomendado, mas não é preparado. Então é necessário, nas coisas de Deus, tudo tem ordem. Nas coisas de Deus, tudo é feito de uma forma maravilhosa. É necessário ter ordem, é necessário ser preparado, mas também ser ordenado, autorizado. Não podemos andar fora da lei, não podemos andar em rebeldia. Nosso sofrimento maior no Brasil inteiro, as nossas igrejas sendo assoladas por perversos, rebeldes, imbecis, que pisam em cima da palavra de Deus e da liderança. Alguns, se eu pudesse dar uma surra, porque ficam puxando o saco, me perdoe o termo baixo, mas ficam bajulando, sendo subservientes, imundos e nojentos, até conseguir uma posição. Quando consegue, se torna adversário. Muitos miseráveis têm feito isto. A maioria destas assembleias com um nomezinho pequeno embaixo é constituída por perversos, rebelados, ordinários, desordenados, sem qualificação.
E os que têm qualificação são rebeldes, não vale a pena. Então, aqui, por que o senhor está dizendo isso? Por que o senhor está dizendo? Porque é contexto. É contexto, vale a pena sim, tem que dizer. Então, trouxeram 18 homens, 18 pessoas recomendadas, preparadas, ordenadas, pessoas com dignidade e com lealdade. 18 homens. E o líder já está nas nuvens com tanta felicidade, porque ele tinha empenho, ele queria que o povo fosse bem instruído. O versículo 19 nos diz: e a Azebias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos, e os seus filhos, mais 20. Olha aí, já temos 38 líderes. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 servidores do templo. Olha o grupo de homens importantes, com formação acadêmica, biblicamente falando, conhecedores da palavra de Deus, vinculados às tribos, tendo interesse no bem-estar geral da nação. Mais 220 servidores. E o versículo 20 é concluído com esta expressão, que foram todos mencionados por seus nomes. Significava que eles estavam ali arrolados na genealogia, podia comprovar quem era o pai, o avô, o bisavô, o tetravô, e assim por diante, para não haver dúvida. É critério. O povo de Deus é criterioso. Nós precisamos ser criteriosos, é bom ter critério. E aqui, meus amados, o versículo 21, esse se reveste, só esse aqui dava o vídeo, só este dava para gastar o programa, porque o líder do Senhor diz, então apregoei ali um jejum, junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos segurança para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Eles iam levando muita riqueza, eles iam levando ouro, prata, eles iam levando muita roupa, eles iam levando muito alimento, eles iam levando muita coisa, era uma riqueza. Imagina a mudança de uma nação. Era muita riqueza. A riqueza deles e as dádivas dos outros e os bens concedidos pelo rei. E nós oramos pedindo ao nosso Deus segurança para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. E no versículo 22 é lindo, porque ele diz, porque eu tive vergonha de pedir ao rei que nos desse exército e cavaleiros para nos defender do inimigo pelo caminho, porque eu tinha dito a ele, a mão do nosso Deus é sobre nós. A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Mas o seu poder e a sua ira é contra os que se desviam, é contra os que o deixam. Ele tinha falado tão bem de Deus. Deus é nossa segurança, Deus é nosso protetor, Deus é o nosso rei, Deus é o nosso ajudador, Deus nos livra de todo mal. E agora como é que vai dizer? Senhor rei, eu queria que o senhor nos desse aí 500 homens para ir conosco. Como é que depois que diz tudo que Deus é poderoso, capaz de fazer, vai pedir apoio ao rei para poder ter confiança na viagem? Tinha que ter vergonha mesmo. Ele diz, eu tive vergonha de pedir ao rei segurança para nós. Então fui jejuar e orar. Fui orar e jejuar, preguei um jejum e fomos buscar a face do Senhor para nos dar caminho seguro, para nos dar segurança para nós, para os nossos filhos, para os nossos bens. E o versículo 23, concluindo, meus irmãos, ele diz, nós, pois, jejuamos e oramos, pedindo isto ao nosso Deus, e ele se moveu pelas nossas orações. Oh, maravilha do céu!
Que coisa gloriosa orar ao Senhor, pedir ao Senhor, saber que Ele se move pelas nossas orações. Meus queridos irmãos, oremos uns pelos outros, oremos pela igreja do Senhor, oremos pelos nossos ministros, oremos pelos nossos líderes. A igreja do Senhor Jesus sempre teve problemas. Jesus tinha 12 homens e um era o Satanás do Judas. Lá em Jerusalém tinha cerca de 120 discípulos, um era o Ananias, mentiroso, mas a sua mulher mentirosa. O Ananias está vivo, irmãos. Tem Ananias solto por aí, tem Judas solto por aí, perturbando os nossos pastores, perturbando os nossos líderes. A mim não perturba porque eu sou pequeno. E quando chega perto, ele diz: sai, Ananias, sai daí em nome de Jesus Cristo. Eu não tenho problemas. É um pastor sem problema. Não tenho problema. O rebanho é pequeno, mas não aparece corrupto, bandido, miserável. E no instante, se aparecer, no instante sai. Eu tenho uma marreta segura chamada Bíblia Sagrada e não alisa. É a palavra, é verdade, é preto no branco. É a palavra. Com ela ninguém brinca. Pode até brincar comigo, mas com Deus não. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos orar pelos nossos pastores, orar pelo Templo Central, pelo pastor Antônio José, orar pelos pastores da convenção, para Deus dar graça, tirar os malditos que estão lá dentro perturbando. Tem malditos lá dentro querendo se impor. Vamos orar por eles, os pastores presidentes. Vamos orar por eles, orar pelos ministros de Deus. A igreja não pode sofrer. A igreja não deve sofrer com eles. Vamos pedir ao Senhor. O Senhor tira, o Senhor elimina, o Senhor opera. O que eles diziam para o rei da Babilônia, para o rei Artaxerxes: o nosso Deus tem todo o poder, não mudou. O nosso Deus tem poder para livrar nossos pastores desses cães raivosos, ladrando, perturbando, infelicitando a igreja. Vamos orar. Bendito Deus, Pai bondoso, Pai santo, Senhor da glória, se conosco. Ajuda os meus ministros. Ajuda, Senhor, os teus servos, que são pastores, que presidem a tua igreja, que presidem a convenção, as convenções. Ó Deus, dá graça aos meus irmãos. Senhor, opera na vida da igreja, opera, meu Senhor, em nossos corações. Abençoa os nossos ajudadores, dá graça a cada um, Pai. Guarda a tua igreja e nos encoraja, Senhor, para o teu serviço. No bendito nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, mas logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 102,9. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.